Quero cumprimentar todos que nos acompanham e hoje subo essa tribuna aqui com duas ansiedades, né? Primeiro, que o meu Corinthians joga hoje à noite, então estou aqui torcendo para que o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil, né? Mais um título para o Corinthians, essa é a primeira ansiedade. A segunda é que a terceira ponte seja entregue, falei isso na rádio hoje lá, não é? Porque era a ponte que era para ter sido entregue em fevereiro de 2021, nós estamos em novembro de 2022, praticamente essa obra ainda não foi entregue. Então eu ouvi essa semana aí pela imprensa, ouvi alguns comentários de que a obra da terceira ponte já está sendo finalizada. Então eu estou também nessa ansiedade, né, para acompanhar lá essa inauguração, ver qual o resultado prático dessa ponte no que diz respeito ao trânsito, tanto na Avenida São João, quanto também na Ponte do São João, e ali próximo a Padre Eugênio. Então, eu estou ansioso para que essa ponte seja entregue à população, tenho cobrado isso aqui há muito tempo, né? E que seja entregue e os efeitos dela sejam realmente positivos no trânsito ali da região do Padre Eugênio, do São João, né? Nós vamos acompanhar e verificar se ela vai ter essa serventia, né, para a qual foi projetada. Vereador Sazaki, o meu tempo não rodou lá? Pode pôr lá o tempo, porque já foram 2 minutos, não é? E estava falando aqui da terceira ponte, então nós queremos que a ponte seja entregue, ainda que com esse atraso de quase 2 anos, do custo em dobro da obra, né? Nós não torcemos contra Jacareí, na verdade a gente torce a favor de Jacareí, e por isso quando tem boas iniciativas, boas obras, eu faço questão de vir aqui defender, porque não tem sentido nenhum eu não defender a minha cidade, a cidade que eu vivo, a cidade que eu trabalho. Então eu quero sempre que Jacareí tenha desenvolvimento, e eu faço meu papel aqui de vereador, de fazer as cobranças, de fiscalizar a execução das obras públicas, o preço das obras públicas, porque é minha atribuição e minha função também de vereador. Eu quero dizer também que estive lá no encontro dos idosos, que teve ali no Educamais São João, só ia pedir para colocar as fotos, por favor. Então foi com a comemoração do Dia do Idoso, né? Um evento muito bacana, organizado aí pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal do Idoso, e pude ir lá conversar com várias pessoas, conversar com vários idosos que estiveram presentes nesse encontro, né? A próxima foto. E é sempre muito bacana poder conversar com as pessoas idosas, porque a gente aprende muito, é muita sabedoria que as pessoas passam para a gente, não é isso, vereador Valmir? Então, conversar com os idosos é sempre muito importante, né? E eu gosto muito de conversar, porque a gente aprende coisas, né, com a experiência que os nossos idosos têm, não é? Vocês sabem que a Constituição Federal, ela estabelece lá que o idoso tem uma série de direitos, não é? Então, conforme está aí na tela, a Constituição Federal diz o seguinte: a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas. Veja bem, o dever de amparar as pessoas idosas, não é a faculdade, é um dever, assegurando a participação dos idosos na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Queria você que está em casa, que está assistindo, prestar bem atenção nessa redação que está no artigo 230 da Constituição, não é? E eu gosto sempre de chamar a atenção, porque o primeiro ente que deve cuidar dos idosos é a família, não é? A família é o principal responsável, o primeiro responsável por cuidar dos seus idosos. Depois, a Constituição fala que é a sociedade. Então, todos nós, enquanto sociedade, também devemos ter esse dever de assegurar aos idosos sua participação, a dignidade e o bem-estar. E também o Estado. O Estado aqui, quando a Constituição coloca, não é o Estado de São Paulo, mas o Estado como um todo. O Estado aqui
é a União, ou seja, o governo federal, volta aqui para mim, por favor, o governo federal, o estado de São Paulo e os estados do nosso país, e também o município. Os três órgãos, as três esferas de poder têm o dever de cuidar dos nossos idosos. E aí, vocês sabem que em 2003 foi aprovado o Estatuto do Idoso, não é? Aí queria que colocasse para mim, por favor, a redação do Estatuto do Idoso. Olha só, o Estatuto do Idoso diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Pode voltar para mim, por favor? É muito importante a gente dizer que tanto a Constituição quanto o Estatuto do Idoso tem um artigo que protege os idosos, né? E coloca lá várias obrigações, tanto da família, quanto da sociedade, quanto do poder público, não é? Mas eu quero dizer, nesse mês que se comemora o Dia do Idoso, dizer que ainda falta muito para a gente alcançar a dignidade merecida dos nossos idosos, não é? O idoso não tem dignidade quando ele é obrigado a ficar na fila da saúde sem ter acesso ao medicamento, sem ter acesso à consulta com o médico, sem ter acesso aos exames. O idoso não tem dignidade quando ele sofre violência física, emocional, financeira, dentro da sua própria casa. Os crimes relacionados a maus tratos contra os idosos, geralmente são praticados no interior das suas casas. Muitas vezes é um familiar que faz essa agressão aos direitos da pessoa idosa. E a violência pode ser física, não é? Corporal, ela também pode ser no aspecto psicológico, emocional. Muitas pessoas se dirigem ao idoso de uma forma depreciativa, tentando diminuir a condição do idoso, tentando diminuir a importância que o idoso tem na nossa sociedade. Então essa violência psicológica e emocional também é crime, né? A gente não pode ter esse tipo de comportamento em relação à pessoa idosa. Mas tem um crime também, vereador Valmir, que é com relação ao financeiro, não é? Muitas vezes aquele familiar próximo acaba se apoderando do cartão de benefício do idoso que recebe a aposentadoria, que recebe a pensão, e passa a tomar conta da vida financeira do idoso. Tem também casos em que o idoso é obrigado, coagido, a ir a um banco, fazer um empréstimo para um amigo, para um familiar, e depois não paga o idoso, não paga o banco, e aí o banco vai lá e bloqueia o benefício da pessoa idosa. Isso também é um tipo de violência, é crime e deve ser denunciado, não é? Vários casos acontecem, vereador Paulinho. Então, nesse sentido, eu sempre tenho dito, né, que algumas coisas nós avançamos com relação à pessoa idosa, mas para que a gente garanta aquela liberdade plena, para que a gente garanta a dignidade plena dos nossos idosos, nós ainda temos um caminho muito grande a ser percorrido. Para a gente assegurar essa dignidade da pessoa idosa, nós precisamos ter programas, políticas públicas que assegurem ao idoso também direito ao lazer, direito à cultura, direito à educação. Essas políticas são extremamente importantes para a gente garantir a qualidade de vida do idoso. Olha, vereadores, teve um projeto agora que todos nós contribuímos com relação ao Bom Prato. Esse é um programa importante que garante aos idosos uma segurança alimentar, né? Porque às vezes o idoso está gastando o seu dinheiro com medicamento, pagando uma consulta médica porque ele está muito tempo na fila, pagando o exame, e muitas vezes não sobra um valor financeiro para ele poder fazer uma boa alimentação.
Mas o Bom Prato eu reconheço aqui que foi um programa muito importante, e eu sempre passo ali em frente e vejo muitos idosos vereadores na fila, esperando ali a hora de fazer a sua alimentação, de tomar um café da manhã, de fazer uma boa refeição na hora do almoço. Então esses tipos de projetos, eles têm que ser ampliados, para que os nossos idosos, seja aqui da nossa cidade, seja de outras cidades, também tenham acesso a uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, porque esse também é um direito que o Estatuto do Idoso prevê, que as leis do nosso país prevêem. Eu quero encerrar dizendo que o idoso tem que comemorar também, né? Comemorar esse dia do idoso, fazer com que essa data seja festejada, porque na verdade é uma dádiva de Deus alcançar a terceira idade, alcançar a idade idosa, né? Então eu quero que você que está assistindo o nosso programa aqui, a TV Câmara, a nossa sessão de Câmara, quero dar um abraço carinhoso em cada idoso que está ouvindo aqui a sessão de Câmara, e para você que não é idoso, que cumprimente, né, o seu pai, se for idoso, sua mãe, se for idosa, a sua avó, a sua tia, se for idosa, porque o que nós temos que fazer é garantir o pleno direito dessas pessoas de viverem com dignidade e terem uma liberdade plena. Muito obrigado. Próxima vez.